A proposta é falar sobre a espiritualidade na Quaresma a partir de alguns textos bíblicos. E eu gostaria de começar por sublinhar, enfim, alguns aspectos que me parecem importantes neste campo da espiritualidade da Quaresma. Normalmente, não é, associamos muito esta espiritualidade à prática, a alguma prática de preceitos, como o jejum, a esmola, a oração, não é? São estes três grandes pilares, e sem dúvida que eles são importantes, mas há algo mais que identifica a espiritualidade da Quaresma, mais do que apenas algumas práticas ou rituais que possamos realizar e possamos viver com toda a intensidade. Ou por outra, eu acho que há uma espiritualidade que sustém esta prática, que deve suster esta prática da Quaresma. E parece-me importante aqui, também nesta linha, fazer uma distinção. É verdade que nós, não é, associamos a palavra Quaresma a este número 40, que vem um pouco dos 40 dias, ou dos 400 anos, enfim, deste 4 e alguns zeros, ou um zero ou vários zeros, que liga às narrativas bíblicas do dilúvio, dos 40 anos de peregrinação do povo judeu pelo deserto, dos 40 dias de Moisés e Elias na montanha, dos 40 dias que Jesus passou também no deserto, antes de começar a sua vida pública, ou mesmo até os 400 anos que durou a estadia dos judeus no Egito. Isto entre outras evocações que se fazem. Há uma ligação deste 40, deste 4 e 0, a estas narrativas bíblicas. Portanto, há um tempo histórico, digamos. E sem dúvida que há uma relação também litúrgica com estas narrativas bíblicas. Mas eu gostaria de propor irmos mais longe. Há uma simbologia nestes números que também nos pode ajudar a encaminhar para uma verdadeira espiritualidade da Quaresma. O próprio número 4, em termos bíblicos, simboliza o universo material, aquilo que é material, digamos assim. Enquanto que os zeros significam mais o tempo da nossa vida, nas suas provações, nas suas dificuldades, nas suas alegrias. É o tempo da vida. Ora, juntando o 4 com os zeros, nós temos, portanto, este tempo da nossa vida, todo o tempo inteiro da nossa vida, nas suas dificuldades, provações, muito ligado com a nossa existência humana também. Ora, a Quaresma, se juntarmos o testemunho bíblico também com a sua simbologia dos números, nós poderíamos dizer que é este tempo da nossa vida toda, que liturgicamente é colocado nestes 40 dias antes da celebração da Páscoa, mas ele é o tempo da nossa vida toda, onde, a partir das vicissitudes da nossa mais profunda humanidade, da nossa existência material, humana, da nossa realidade todos os dias, não é? E é a partir desta existência, não é, que a Quaresma, entendida como este tempo da nossa vida toda, na Terra, nas suas provações, alegrias e dificuldades, emerge como um apelo a caminharmos ao encontro de uma outra realidade, que é a realidade de Cristo ressuscitado. Então, eu penso que esta é a grande direção da Quaresma. Claro que isto também se faz com rituais, também se faz com aqueles três grandes pilares da oração, do jejum e da esmola, mas isso, não é feito a partir deste espírito, não é? É a minha humanidade, em tudo o que ela é, que caminha em direção a uma realidade outra, que é a realidade de Deus, que é a realidade de Deus muito visível e invisivelmente revelada na pessoa de Jesus Cristo, na sua vida, paixão e ressurreição. Jacob saiu de Beersheba e tomou o caminho de Harã. Chegou a determinado sítio e resolveu ali passar a noite, porque o sol já se tinha posto. Serviu-se de uma das pedras do lugar como travesseiro e deitou-se. Teve um sonho. Viu uma escada apoiada na terra, cuja extremidade tocava o céu. E ao longo desta escada subiam e desciam mensageiros de Deus. Por cima dela estava o Senhor,
que lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra na qual te deitaste, dar-te-ei assim como a tua posteridade. A tua posteridade será tão numerosa como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul, e todas as famílias da terra serão abençoadas em ti e na tua descendência. Estou contigo, e proteger-te-ei para onde quer que vás, e reconduzir-te-ei a esta terra, pois não te abandonarei antes de fazer o que te prometi. Despertando do sono, Jacó exclamou: O Senhor está realmente neste lugar e eu não o sabia. Atemorizado, acrescentou: Que terrível é este lugar! Aqui é a casa de Deus, aqui é a porta do céu. No dia seguinte, de manhã, Jacó agarrou na pedra que lhe servira de travesseiro e, depois de a erguer como um monumento, derramou óleo sobre ela. Chamou este sítio Betel, quando, originariamente, a cidade se chamava Luz. Jacó fez então o seguinte voto: Se Deus estiver comigo, se me proteger durante esta viagem, se me der pão para comer e roupa para vestir, e se eu regressar em paz à casa do meu pai, o Senhor será o meu Deus. E esta pedra, que eu erigi à maneira de monumento, será para mim casa de Deus, e pagarei o dízimo de tudo quanto Ele me conceder. Então, nesta dinâmica, não é, de entender a Quaresma como este olharmos para a nossa realidade de vida, para a nossa mais profunda humanidade, e a partir dela caminharmos em direção a um Cristo ressuscitado, eu gostaria de trazer este texto do livro do Gênesis, que nos fala de alguém, não é, da sua humanidade, não é, que experimenta uma realidade humana difícil e como ele vai ser levado a percorrer um caminho em direção, não é, uma direção de Deus, digamos assim. Estou a falar de Jacó, do capítulo 28 do livro dos Gênesis, de 10 a 22, que nos fala que Jacó saiu de Beersheba e tomou o caminho de Harã. Claro que há para trás toda uma história de Jacó, depois de rivalidade com o seu irmão, também de outros problemas familiares, e quando ele percebe que o seu pai está a envelhecer e que, enfim, está aquela situação familiar impossível, um pouco de suportar, a mãe, não é? Diz-lhe, a mãe que também o tinha induzido nessa rivalidade da disputa da bênção com o irmão, prefere o mal menor e aconselha-o que ele deixe a casa. Ora, este homem é impelido a deixar a família, a deixar a terra, a deixar e a colocar-se numa situação de grande fragilidade e exposição aos mais diversos perigos. E ele então deixa Beersheba e toma o caminho de Harã. Portanto, é um longo caminho que ele tem a percorrer, o sul, a zona sul, que é Beersheba, da Palestina, até ao norte da Mesopotâmia, que é Harã. E terá percorrido algum tempo, mais ou menos segundo a narrativa bíblica, alguns 2-3 dias, não é? E diz o texto que ele, cansado, não é, da errância, não é, esta longa caminhada, também pois levava a uma certa errância de não saber muito bem já a direção que tomar. Ele resolve, é noite, não é? O texto coloca-nos alguém que sai a caminho para uma longa caminhada e na noite, não é, procura descanso, não é? E parece que ele nem leva nada, porque diz: procura uma pedra aonde colocar a cabeça como travesseiro, e ali se deitou. E é nesta situação assim de um ser humano que não tem sequer onde apoiar a cabeça e que se deita sem saber onde está, não é? Que diz o texto que ele tem um sonho e Deus lhe fala nesse sonho.
Ora, o que é que nós podemos pensar, o que é que Jacó, como é que Jacó se sente, não é? Ele sabe que está, não é? Ele não sabe em que terra está já daquela caminhada de 3 dias, certamente já não saberá bem onde está, sabe onde está, que é o seu desânimo, não é? Que está nessa terra de desânimo, de fragilidade, de exposição aos perigos, de não perder aquilo que eram as grandes coordenadas da existência, que era o dom, a família, a terra e a subsistência, não é? Perdeu tudo o que era constitutivo, não é? Do ser humano. E de certa maneira ele sente-se como que amaldiçoado, como também Caim, uma espécie de Caim que também foi expulso do paraíso e que é exposto aos mais diferentes perigos. Certamente esta é a terra onde ele está, é a terra onde ele se pergunta, não é, onde estou e qual é o meu futuro. Esta é a terra que todos nós, num ou noutro momento da nossa vida, de desânimo e também de uma certa errância, nos perguntamos onde estamos, não é? E de facto nós podemos dizer que é aqui que ele está, não é? Foi isto que aconteceu, é isto que temos da narrativa para trás, mas o texto vai um pouco mais além e mostra em que terra é que ele realmente está. Ele está no desânimo, não é? Mas Deus é nessa terra do desânimo, é nessa terra onde só há uma pedra onde encostar a cabeça, simbolicamente toda esta narrativa é muito forte, não é? É aí que Deus lhe fala. Deus não está à espera que ele vá fazer um sacrifício para lhe falar no meio do seu sacrifício ou através do sacrifício, mas Deus fala-lhe ali, não é? Ele vê uma escada apoiada na terra que chega ao céu, não é? Diz a narrativa. E o que é que esta imagem sugere verdadeiramente? Não é? Sugere que Deus se interessa pelo ser humano, não é? Ali mesmo onde ele anda perdido. Deus interessa-se por nós, não é? Onde nós estamos, no meio das nossas questões, nas nossas dúvidas, é ali que Deus se interessa por nós. E, biblicamente, este é um testemunho muito forte de que é ali que Deus... Nós depois também podemos visitar outras narrativas no Novo Testamento, onde também Jesus vai à casa de Zaqueu, Jesus se encontra, se interessa, mostra este rosto de Deus que se interessa pelo ser humano onde ele está, não é? Na sua errância, no seu desânimo, na sua fragilidade. E nós podemos pensar não é, que Deus, este interesse de Deus pelo ser humano nos momentos mais difíceis e obscuros, não é, da vida do ser humano, que é uma coisa de uma questão de fé ou uma questão religiosa, mas não, isto é uma intuição que não é necessariamente cristã. Todo o ser humano intui, não é, de algum modo, não é, que a vida não é totalmente maldição ou fadiga ou desgraça ou mesmo uma grande sorte, não é? Um euro-milhões, não é? Uma espécie de euro-milhões. Todo o ser humano intui, para além do grande sucesso ou do grande fracasso, ou até mesmo de uma certa... enfim, nada acontece que há sempre algo mais, não é? Há algo mais que está para além de tudo, não é? De tudo o que possa acontecer, não é? É verdade que Jacó é levado a experimentar que Deus cuida dele, não é? Deus se interessa por ele, não é? E que afinal há uma presença. Ele pensava que estava só no deserto, há uma presença no deserto que ele não pensava que existisse, não é? E na verdade todas as pessoas que atravessam a vida ou o sofrimento sem desesperar e sem jogos de interesses, não é? São pessoas que vivem sobre esta certeza de que há uma outra presença, não é? Caso contrário, todos nós desesperaríamos, não é? Todos de algum modo procuramos esta certeza de algo mais, não é? A certeza de que há algo mais, não é? Porque o oposto é pensarmos a vida como um destino cego, convictos de que ocorre aproveitá-la o mais depressa possível e mesmo que seja à custa da vida dos outros, não é? E embora esta perda de sentido de Deus leve à maior degradação do ser humano, enquanto persistir um desejo de vida no ser humano,
a narrativa de Jó revela-nos que o ser humano está nas mãos de Deus, enquanto, mesmo no meio desta errância toda, de nós pensarmos que estamos votados a um destino cego, enquanto houver no ser humano um desejo de vida, porque isso foi o que aconteceu a Jacó. Ele também roubou a bênção ao irmão com o desejo que tinha de ter a bênção do pai. Mas no fundo há nele, não é? Nesse chão em que ele se deita e que procura, não é? Perceber onde ele está, o chão do seu desânimo, há algo mais que ele também procura, nesse estar a caminho, e então Deus revela-lhe que em última instância nós estamos nas mãos de Deus, não é? Deus diz-lhe, não é, revela: eu sou o Deus do teu pai Abraão, o Deus do teu pai Isaac, não é? Isto é, Deus revela-se como alguém que o conhece, não como um Deus abstrato, uma ideia abstrata, teórica, mas alguém que o conhece, não é? É o pai Abraão, Jacó, não é? Eu conheço a tua família, conheço-te os problemas que te afligem, não é? Deus interessa-se pela nossa humanidade, não é? Pela nossa mais frágil dimensão de humanidade, mas como alguém que nos conhece, não como um Deus distante, não é? Que nos observa de longe e, portanto, tem todas as informações sobre nós, não é? E é ali, não é? Nesse conhecimento, né, nessa relação connosco, ele diz: é aí que eu estou contigo, né? Neste conhecimento, neste conhecer que eu tenho, não é, de ti, diz a Jacó, é neste conhecimento que eu estou contigo. E o mesmo vai ser dito também a Maria, não é? Quando o anjo a saúda, diz-lhe: Deus está contigo, não é? Maria, certamente, pois acreditava em Deus como todo o povo de Israel, não é? Tinha a fé em Deus, partilhava desta fé de Israel. Mas agora Maria é chamada a tomar consciência de que Deus tem uma relação pessoal com ela, Deus está contigo. E também Jesus dirá, já muito perto de uma presença física com os seus discípulos, ele diz: eu estarei convosco até ao fim dos tempos. Portanto, esta certeza, não é, de que Deus está e se interessa pela vida humana na sua maior fragilidade, errância, desânimo, não é? E isto é um apelo para nós a vivermos uma espiritualidade, não é, de relação com Deus, não é? Que nos interpela a passar sempre de uma dimensão visível, que é aquilo que é a nossa vida, mas também visível, não é? O que é visível na nossa vida e o que é invisível. Se nós pensarmos o que é visível na minha vida, as nossas escolhas, as nossas decisões, os nossos hábitos, os nossos relacionamentos profissionais, familiares, não é? Essa é a nossa terra, não é? Onde nós nos movemos, não é? Até o nosso corpo, as nossas limitações de saúde, o nosso humor, o nosso estudo, o nosso dinheiro, até o nosso futuro. Esta é a nossa terra, não é? Isto é o que é visível para nós, não é? Mas depois, o que é invisível para nós? E isso que é invisível não é menos real, porque já o príncipezinho dizia também que o essencial é invisível aos olhos. Portanto, o essencial, não é este invisível, não é? Só se vê bem com o coração, não é? Então, o que é invisível? É qual é o sentido que eu tenho de Deus na minha vida? Que sentido eu tenho da palavra de um Deus na pessoa de Jesus Cristo? Isto é que não é visível, mas é como é que eu me relaciono com a vida, não é? Para além desta visibilidade. Isto eu penso, para mim, é muitíssimo importante para entrarmos numa verdadeira espiritualidade da Quaresma. Se nós não entrarmos nesta relacionarmos com a dimensão do visível e do invisível da nossa vida, também não conseguimos perceber que Deus é este ao qual vamos ao encontro neste percurso de Quaresma. Nós caminhamos na direção de um Deus que vai dar a vida por nós, que dá a vida por nós e que verdadeiramente nos mostra a vida, não é? Em plenitude.
Mas a visibilidade que nós vamos encontrar é um Deus crucificado, não é? Mas não está tudo ali no Deus crucificado. Há um invisível no Deus crucificado, não é? Que é a vida, não é? Que é a vida, a verdadeira vida. Então, eu acho que este texto de Jacó, que lida com estas duas dimensões, não é? A profunda humanidade, o que é visível naquela situação humana, e a manifestação de Deus que lhe diz: eu estou presente nessa tua humanidade, pois perdida, errante, à procura, não é? E Jacó toma consciência disto, e a verdade é que ele diz, que ele chama aquele lugar Betel, não é? Casa de Deus, não é? Ele reconhece aquele lugar como lugar da presença de Deus, mas é aquele chão, é aquela terra que é ele, a vida dele, não é? Então eu penso que a Quaresma pode começar assim por este tomarmos consciência, não é? Deus está presente, Deus é presente na nossa vida, numa dimensão invisível, não é? Nós caminhamos, a nossa vida, o essencial da nossa vida não é visível. Mas Deus vem ao encontro, vem ter com a nossa visibilidade e falar com a nossa visibilidade. Não é? E a Quaresma da nossa vida realiza-se neste assumir esta certeza de Deus está presente. É um Deus presente, não é? Ainda que nós não possamos cientificamente provar tudo isto e esta presença, mas o facto é que ele fala em sonhos a Jacó, não é? Todo o simbolismo, não é? Deus revela-se de uma maneira velada, não é? E esta dimensão da invisibilidade de Deus, né? E da insondabilidade de Deus e do mistério de Deus na nossa vida vai estar presente também muito na pessoa de Jesus Cristo. E se nós não percebermos em nós, também não perceberemos na pessoa de Jesus Cristo.